Vamos lá falar. Vamos já falar sobre Conta-me Tudo com o Pedro Górgia e João Diniz. Let's go. Já, bora. Como é que nós estamos? Alô, tudo bem? Bem? Ai, já cruzado. Há pessoas que têm aquele aperto frouxo, não é? Exato, é isso. O do João Diniz é mais... Sim, meio suave. Sou mais delicado. Tenho mãos meninas. Sim, suave, super suave. Eu ponho creme todos Não os sei se é dias. politicamente correto dizer. Tens mãos de menina? Não sei, diz-me tu. Estamos a Tens algumas... perpetuar o estereótipo que as meninas só têm mãos de Pois é, determinada pois maneira. é, pois é. Não, mas não, há mãos de senhoras bem grossas. Bom, ainda bem que tivemos este pensamento. Vamos então falar desta milésima edição do Conta-me. Não é milésima, mas já vai em muitas edições. Sim, mas esta é super especial. E esta é super Deixa-me só Sim, esta colocar é aqui um diferente de bocadinho. todas as outras, não é? Exato. Esta, até agora, os eventos que nós temos feito têm sido mais intimistas, em espaços mais reservados. Nós estivemos no Fontória durante a maior parte das edições, mas já passámos também pelo Titanic-sur-Mer e Já Pelo tiveram Comedy várias Club, casas, pelo Comedy na Club, verdade. Onde sim. a Rita foi no Comedy Club. Foi no Exatamente. Comedy Club, quando existia ainda. Aliás, é importante dizer que a história da Rita, que ela estava a falar há pouco, não é só sobre o primeiro beijo, portanto, por isso é que ela não quis contar. Então é sobre o quê? Contem-nos tudo, então. Não, eu também já não me lembro, houve nem uma faz. razão. Houve uma razão para ela não querer contar. Próxima vez. Mas isto vai. Conta-me lá, vai ser uma edição especial com muitos convidados. os eventos que nós temos tido e temos produzido têm sido eventos mais intimistas, em espaços mais pequenos, com capacidade até 100 pessoas, e o objetivo principal é que as pessoas realmente haja uma partilha, claro que sim, com as pessoas que estão, mas principalmente o podcast que nós temos já com 70 e tal histórias neste momento e que tem 90 histórias. Sim. Parabéns. Ontem tínhamos 70 e tal, hoje temos 90. Não, eu acho que a principal diferença é que o Conta-me Tudo ao vivo até agora foi feito sempre em espaços mais fechados e em que o tipo de convidados também, uma parte tinha visibilidade pública, outra parte nem sempre, também tínhamos esse objetivo de mostrar às pessoas que não eram assim tão conhecidas, desde um bombeiro até outra profissão qualquer que é menos. Traveler, Sim, exatamente, um viajante, um assistente social, já tivemos esse tipo de histórias todas. E há vários tipos de histórias, uns mais cómicos, outros mais tristes, não é? Exatamente. Portanto, existem- E nesses eventos, os 4 convidados são sempre convidados muito diferentes, com trajetórias de vida muito diferentes e histórias também, sempre, claro, necessariamente diferentes. Só que, era o que o João estava a dizer, nós nestes eventos tentamos sempre levar uma figura mais conhecida e outras menos conhecidas, mas com histórias interessantes para partilhar. Neste caso, não Neste sei. caso é São diferente. 6 nomes muito São grandes. 6 nomes, sim. É porque é o primeiro evento, assim, é o maior que o Conta-me Tudo tem, é no São Jorge. São Jorge tem 800 lugares, temos que escutar aquilo, portanto, são 6 pessoas assim que nós achamos não só que são interessantes e que têm histórias muito interessantes para partilhar, mas também que chamam o público, não é? Mas como é que funciona? Ou seja, cada um conta a história que lhe apetece ou há um tema geral e todos nós temos uma história e depois os convidados que vão de encontro àquele tema? Não, neste caso. Passa a bola. Não, neste caso. Não, é só para não estar sempre a falar. Normalmente os eventos têm um tema. Mas neste caso, quer dizer, as pessoas, cada uma delas vai contar uma história. Para ela, a única coisa que nós pedimos, na verdade, é que a história tenha de ter um significado. Tem de ter um significado, tem de ser importante para quem vai contar. E isso é o primeiro passo. E que seja real, não é? Sim, Claro. não, isso sim. Uma A história parte de ter de ser verdadeiro, ou pelo menos para ser verdadeiro. Já alguma vez desconfiaram de uma história ser verdadeira? Tipo, Olha, eu nos eventos nunca. As pessoas que nós convidamos, Sim, claro, também nós já também são estão- pessoas que nós já conhecemos, Claro. também temos e nunca. Mas fizemos um workshop que eu confesso que houve uma pessoa que foi lá no workshop e que não chegou depois a finalizar o workshop e que contou uma história mirabolante que envolvia um assassinato e umas coisas que Uau. eu piquei com algumas dúvidas se fosse. Mesmo a Se a pessoa se calhar estiver a ouvir. mesmo na nossa vida, não é? Muitas vezes levamos banhadas, não é? Histórias que não são verdadeiras, mas não é o caso aqui. Mas eu acho são que, todas por exemplo, reais. o David Cristina tem uma história, que acho que é logo a primeira do podcast, que é sobre, isto parece real, mas ele salvou uma ovelha de morrer afogada em casa do Jamiroquai, na Escócia. Com esta Ai, eu premissa... lembro dessa história, eu Difícil lembro dessa não é- história. Isso é um bocado, difícil não achar, né? impossível acreditar que é verdade, não é? Sim, Às vezes com o resumo parece mentira, mas depois Sim, ao exatamente. explicar, não é? Tem toda uma Também é bom cadência que o resumo dê um bom teaser, não é? Sim, E que sim, chama a sim, atenção claro. das pessoas. Por isso, muita gente que ouviu agora este teaser Sim. não vai querer ouvir a Vai querer- história do. E é logo o primeiro podcast, não é? É logo o número 1. Mas digam-me uma coisa, qual é que é para vocês a
melhor maneira de contar uma história? Porque contar uma história não é só contar uma história. Deve Não haver pode ser muito certeza. tempo, não dá seca, não é? Nós nos eventos, sim, nos eventos do Conta-me Tudo, nós tentamos balizar a história, fazer sempre que a história caiba num espaço de 10, 12 minutos, não é? Trabalhamos um pouco com quem vai contar a história, damos a nossa opinião também de como se poderia estruturar melhor a história que vão contar para surtir o melhor efeito depois. É uma arte, atenção, Sim, contar claro. histórias. Mas pronto, o Conta-me Tudo tem este formato, as histórias funcionam mais ou menos 10 a 12 minutos. Temos uma banda também que toca entre os convidados, entre as histórias dos convidados. E pronto, isto da melhor forma de contar uma história. Quando nós fazemos os workshops... Não é diferente de um filme. É. Verdade. Não é diferente de um filme. Se pensarmos num filme ou numa série ou numa peça de teatro, está dividido sempre em 3 atos, né? Há uma apresentação, há uma ação e depois há uma conclusão. E na história não é muito diferente disso. A única coisa que se calhar nós tentamos que aconteça, e acho que nos filmes também se tenta que aconteça, é que normalmente nós lembramos sempre, quando um final de um filme é marcante, nós lembramos sempre, e nas histórias não é diferente, não é? Eu contei-vos agora ao fim, né? Ele salvou uma ovelha de ser afogada Foste spoiler. em casa de Jeremy Goff. Fui Foste spoiler, é verdade, fui Foste spoiler. spoiler. Mas isso Mas é às uma vezes é coisa... interessante saber o caminho que leva até ali, não é? Sim, o caminho às vezes é muito Claro, mais interessante, não é? claro. Sim, não, eu acho que a arte está sempre em tentar, assim, eu costumo dizer isto e tu já fizeste stand-up, portanto sabes. O stand-up normalmente tu estás sempre numa posição de superioridade ou de inferioridade em relação ao público, ou tens um humor autodepreciativo e estás um bocadinho a ver o que é que dá, ou então já sabes o que é que vai acontecer e estás por cima. Tu no storytelling estás ao nível, estás a ver? E isso tem, ou causa, ou implica uma aproximação com o público que não tens em mais nada, porque para já aquilo é teu, é uma história tua. E são histórias que quase ninguém ouviu. Exatamente, Provavelmente são as exatamente. pessoas mais chegadas desses, Exatamente, não é? Das pessoas para exatamente. contar, Eu acho que é muitas ouviram. vezes, pelo menos, eu já lá contei uma história e ninguém sabia. Eu tinha amigos meus de há 20 anos perdeste, entretanto, uns que não quatro. faziam ideia. Não, até era uma história mais séria, mas eles não faziam ideia que eu tinha passado por aquilo ou que aquilo me tinha acontecido. sim, sim. E isso já aconteceu com outras pessoas. Já tivemos, eu costumo dar este exemplo do Vítor Norte, que é um ator ultra mega conhecido e muito respeitado. Foi enfermeiro no ultramar, quer dizer, e ninguém pensa no Vítor Norte como um tipo que tentou salvar alguém de morrer ou que ajudava pessoas a não morrer na Guiné. Né? E essa parte que estás a dizer do inusitado, do inesperado, ninguém estar à espera, eu acho que é o que faz com que isto seja uma coisa muito gira. Claro que sim. Já aconteceu vocês terem uma história que vos tenha surpreendido pela negativa ou mesmo pela positiva de alguém que vocês não... Por exemplo, estavas-me a confessar que nunca imaginarias o Vítor Norte no ultramar. Alguma história que tu tivesses uma impressão de uma pessoa e que ficasses com outra completamente diferente, graças àquela história? Pá, eu acho melhor não falar sobre isso, que eu não quero deixar ninguém magoado. Mas eu vou dizer, pode ser sim, positiva. pela positiva. Eu vou dizer que quando eu comecei a me apaixonar pelo storytelling foi há 20 anos atrás, quando eu ouvi o Ângelo Torres a contar uma história no Bar das Imagens, ali junto ao castelo. E... já sou antigo. E ele contava uma história, não era pessoal, era um conto tradicional africano e eu fiquei maravilhado. E não descansei enquanto não convidei o Ângelo Torres a vir ao Conta-me Tudo. E ele veio e, mais uma vez, e ele que avisou, olha, não estou habituado a fazer storytelling de histórias pessoais e verídicas, é só contos e histórias tradicionais. Portanto, vou tentar dar o meu melhor e tal. E foi uma partilha fantástica, das partilhas que eu mais curti de ouvir no Conta-me Tudo. Infelizmente, nesse dia avariou-se o gravador e a gente não tem... Eu sei que é uma surpresa negativa também, ao mesmo tempo. Exatamente, não temos o registro para o podcast das histórias do Ângelo Torres. Esse dia correu bastante bem, porque infelizmente convidados porque não muito bons. gravámos, mas eram histórias de amor. E então foi o Guilherme Fonseca, também foi lá contar a Chama história. adivinhar, qual foi a história que ele contou? como Estar conheceu uma a- hora e 10 a olhar, não? Sim, exatamente. Sim. Conheceu a namorada. Sim, o Guilherme teve uma hora e 10 a olhar para a namorada e tatuou. Foi essa. Bonito, é bonito Mas a o história. Fernando Correia também foi, o radialista. Sim, sim. O Guilherme Fonseca. Para lá, a gente fala disso depois. Não, o meu cérebro Passamos mais falou. tempo juntos, já não acaba aqui. E foi o Fernando Correia também, contou uma história também passada de como ele conheceu uma das mulheres da vida dele, foi fantástico também.
E acabou a noite com o ex-namorado dela. Tinha Exatamente. percebido que se tinha tornado ex-namorado dela naquela noite. Exatamente. Porque ele roubou. No Brasil. Pois, vale sempre a pena assistir ao storytelling, que são histórias Muito pessoais, giro. coisas que nunca se ouviu. E vão ter convidados espetaculares. Nós ainda não falamos dos convidados. Vão ter, eu agora vou dizer de cor, José Cid. Bomba na Fofinha, Diz tu. o Vitrino, Rita Mafarra de Carvalho. Marrafa de Carvalho. Peço desculpa. Sim. Marrafa de Carvalho, Zezé Camarinha e a Filipa Gomes. Exatamente. Portanto, vai ser incrível. E vai ser no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro No Teatro de São Jorge. No Cinema São Jorge, os bilhetes já estão à venda em ticketline.pt até ao final deste mês. Portanto, até ao final do ano passado eram 8 euros, até ao final deste mês são 10 euros. A partir daí, até ao dia, são só 2 dias, são 12 euros. Portanto, apressem-se a comprar os bilhetes. Valerá muito a pena. Eu quero muito ver. 800 pessoas. Podem encher. Toda a gente que já contou histórias Exatamente, estão tem convidados. 2 bilhetes para poder ir. Sério? Como é Sim, público. Mas eu falo sério? Mas contamos que nem toda a gente vai usar, porque já são 90. Não, mas toda a Pois é, gente, veremos toda a que gente não. contou. Toda a gente contou Posso histórias. sentar-me nas escadas, não há problema. Não. Tenho a certeza que vai valer muito a pena. Muito Vai obrigado por mesmo. terem vindo. Obrigado Luís e nós. Pedro. Obrigado, Diogo. E Obrigado, que seja Rita. uma grande noite. Obrigadão. Grande Muito obrigado por terem estado. Obrigado. Obrigado.